Olá, meus queridos. Aqui é o professor João Maria Fraga e trazendo aqui para vocês uma reflexão sobre os símbolos nacionais, nesse momento agora. Na realidade, nós queremos destacar um símbolo nacional. Qual? O herói nacional. E aí eu queria chamar a atenção para a construção da imagem do herói nacional, que surgiu buscando uma inspiração nacional. Na realidade, a figura do herói nacional é construída na República logo após a proclamação da República. Quando, após o 15 de novembro de 1889, o governo ainda provisório de Deodoro da Fonseca vai buscar criar uma imagem de um herói nacional para que, a partir daí, se inspirasse a sociedade brasileira no sentimento de nação. Mas havia uma dificuldade objetiva na construção da figura desse herói. Qual? As figuras de Silva Jardim, Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, o próprio Floriano Peixoto. Essas figuras elas não conseguiam significar, simbolizar essa figura do herói nacional, pela sua falta de popularidade, pela sua falta de engajamento popular. Nesse sentido, o que vai fazer, por exemplo, essas lideranças republicanas? Elas vão buscar, no passado brasileiro, uma figura que efetivamente pudesse dar esse sentido do herói nacional. E aí, a falta de símbolos foi um elemento importante para que isso pudesse ser buscado. Na realidade, os protagonistas eram desconhecidos, a população não se empolgou com a República, com a proclamação da República, até porque documentos da época mostram, por exemplo, uma falta de empolgação, de entusiasmo. O próprio jornal New York Times traz isso aí, assim como o jornal Diário Popular, com Aristides Lobo, que mostra para nós uma certa apatia, uma certa bestialização, né, da população que assistiu, né, bestializado à proclamação da República, enfim. O fato é que era preciso, e Deodoro tinha conhecimento disso, apagar os símbolos da monarquia e construir símbolos da República. Nesse sentido, imediatamente eles conseguiram fazer o quê? Colocar estátuas nas cidades do Brasil, tentando enaltecer a República e mudar nomes de ruas e praças para tentar simbolizar essa questão da República que estava emergindo nesse momento. Quanto ao herói nacional, esses homens que proclamaram a República, eles não tinham muita popularidade, muita capitalidade social, e aí era difícil encontrar entre eles a figura do herói nacional, a figura do mito. E é importante. José Moreira Carvalho nos diz que os heróis eles são símbolos poderosos. Os heróis eles encarnam ideias. Os heróis eles encarnam aspirações. São pontos de referência, são pontos de identificação nacional. E como não havia encontrado nenhum nome entre eles para simbolizar essa ideia, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente buscar, no movimento que ocorreu 100 anos antes, que foi a Inconfidência Mineira, um grande herói desse movimento, que foi a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que foi o único entre os inconfidentes que sofreu o castigo exemplar, a execução pública, né? O suplício. Foi enforcado, esquartejado e o seu corpo apresentado em várias regiões da região das Minas. Esse era um castigo exemplar, naturalizado pela coroa portuguesa como forma de impedir que outros buscassem participar de movimentos dessa natureza, que eram movimentos tidos como conspiração contra o rei, movimentos de lesa majestade, crime contra a coroa. Por que Tiradentes? Por essa razão, por ter participado, inclusive, de um movimento que foi um movimento que, na realidade, defendia a República, defendia o federalismo, defendia o presidencialismo, ou seja, defendia
base do pensamento que impulsionou também militares, assim como Tiradentes, a proclamar a República e fundar no Brasil uma república presidencialista, federativa, com divisão dos poderes, enfim, copiado efetivamente do modelo norte-americano, que era a inspiração, inclusive, dos Inconfidentes, do próprio Tiradentes. O fato é que essa figura que aparece 100 anos antes da proclamação da República, em 1789, na Inconfidência Mineira, ela termina servindo como um ideal de símbolo, de herói, de mito, criado a partir da proclamação da República. Até porque a história do Tiradentes ela se assemelhava muito com o martírio, o suplício que sofrera Jesus Cristo. Então, a imagem de Jesus Cristo ela é usada para a imagem de Tiradentes, como não se havia nenhuma imagem de Tiradentes, porque no castigo exemplar toda a imagem do indivíduo, tudo que havia sobre o indivíduo tinha que ser apagado da memória, como não havia, 100 anos depois, qualquer memória acerca da imagem do Tiradentes, pega-se por empréstimo a imagem do próprio Cristo e transforma-se o Tiradentes no grande herói nacional, como feriado, inclusive, do dia 21 de abril. Essa figura de Tiradentes ela foi utilizada durante a República, como é utilizada até hoje, porque o feriado do 21 de abril permanece até hoje no nosso calendário. Mas o Tiradentes ele terminou sendo bastante utilizado. Quando? Durante o período Vargas e durante os governos civis militares. Durante as duas grandes ditaduras que tivemos no século passado aqui no Brasil, tanto a figura de Getúlio quanto dos militares vão utilizar a imagem de Tiradentes como inspiração nacional do herói nacional, da figura do herói nacional. Ok? Então, como vocês perceberam, essa narrativa ela é importante. Para quê? Para compreender como se deu a construção do herói nacional, da figura de Tiradentes, na República Brasileira, e como o Estado brasileiro se apropria desses símbolos para tentar unificar a sociedade na defesa do Estado e na defesa também do próprio governo, que governa o Estado naquele período. Ok? E o quanto essa figura do herói ela vai se associar, inclusive, a essa questão do nacionalismo, a essa questão do ufanismo, do nacionalismo exacerbado, exagerado, que marcou tanto o período Vargas como o período dos governos civis e militares nas ditaduras do século passado. É preciso também perceber que o uso desse principal herói republicano ele é comum entre esses regimes, assim como a imagem do herói construída pela própria República, com o objetivo claro de quê? De unir o país. Unir o país não atingindo os seus objetivos, pois a unificação do país não passa necessariamente a partir da heroicização e construção dessa idolatria do mito, mas, sobretudo, no fato de que o Estado, para unir o país e criar um sentimento, de fato, de pertença na sua sociedade, deve efetivamente buscar dar à população as condições de dignidade, as condições mínimas de sobrevivência e as grandes demandas que a sociedade brasileira necessita, seja demandas de natureza política, econômica, sociais e até mesmo culturais. Então, o Estado deve buscar essa unidade nacional, se fazendo chegar, né, em cada canto desse país e atendendo essas necessidades que eu acabo de falar. Não, por outro lado, buscando criar essa identidade nacional por meio de uma idolatria à imagem de um herói, desse símbolo, de um mito construído na história do Brasil como necessidade de se promover essa aspiração nacional. Ficando por aqui, muito obrigado e daqui a pouco nós voltamos com mais
um tema para debatermos com vocês.